Olá pessoal, mais uma aula. Hoje vamos falar sobre a importância das matrizes energéticas no desenvolvimento da sociedade. Meu nome é Ana Borges e essa aula é para o oitavo ano. Sejam todos e todos bem-vindos. Vamos conhecer um pouquinho do nosso assunto. Em resumo, a importância do conhecimento das matrizes energéticas é um assunto que permeia muito e é bastante conta a história do Brasil. O Brasil é um país continental, né, de vários limites, é o quinto maior país do mundo, detém muitas fontes de energia e, inclusive, fala sobre a questão da importância desse planejamento. Então, para trazermos aqui o assunto, vamos falar especificamente do que foi construído no sentido de modernização, quando iniciou o projeto de trazer energia elétrica para as casas, para as cidades e em que pé está hoje. Então, vamos introduzir o assunto, dar o conceito de matriz energética, falar sobre os impactos econômicos por conta do estabelecimento dessa função, os desafios ambientais, a sustentabilidade e o futuro dessas matrizes. Vem comigo, eu sou Ana Borges e vamos apresentar o assunto para vocês. A importância das matrizes energéticas traça, né, o perfil do desenvolvimento de uma sociedade. Aqui no Brasil não foi diferente. O Brasil é um país que até hoje sofre com a falta de energia elétrica em algumas cidades de diferentes regiões. Mas esse processo de aquisição de energia vem sendo melhorado durante muitos anos e apesar do Brasil ser muito grande, ele é um dos pioneiros nessa formulação, nessa atendimento à sociedade. Então, a importância das matrizes, elas é fundamental, por quê? Porque inicialmente ela garante a segurança energética do país, ela desenvolve socialmente e economicamente, né? Ela potencializa as atividades que são produzidas naquele país, gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida das pessoas e reduzindo a pobreza. E essa construção dessa matriz energética, ela vem sendo cada vez mais demanda o trato com a sustentabilidade, pois os países querem estar na disputa de diminuir os trabalhos com impactos, de ter condição de proporcionar o serviço e mostrar para a sociedade a questão da valorização do meio ambiente e a inclusão de atividades que não degradem é, a fundamentação do abastecimento social. Temos também a questão da independência do país. O Brasil é referência nessa questão, porque apesar de ter alguns problemas na questão da distribuição, em alguns pontos que ainda não tem energia elétrica, mas ele tem sim a soberania nas ferramentas que utiliza e tem sido um grande exemplo dessa questão da sustentabilidade, mudar a dependência de uma situação de abastecimento de barragens para alternativas mais sustentáveis e menos agressivas para o meio. E essas inovações tecnológicas, elas têm gerado sim uma competição e inclusive dado uma caracterização segura e eficiente a esses trabalhos desenvolvidos aqui no país. Então, a matriz energética em muitos países, ela é composta de fontes renováveis e não renováveis. Desde o início, quando foi começado a distribuir a energia nos países, era muito comum, não só no Brasil como em outros países, a distribuição da energia ser através de construções de barragens, como observamos aqui, 2,5%, né? No mundo, quando se fala em matriz energética, 2,5% é através das fontes de água. Isso daqui é uma questão que fala do mundo. É um diagrama que, em percentual, descreve as fontes de energia no mundo. Só que no Brasil, por exemplo, a questão do abastecimento da energia com a construção de barragens, hoje, ela é responsável por 60% do abastecimento do país. Então, o Brasil, esses 2,5% a nível mundo, o Brasil é muito maior. O Brasil hoje tenta diminuir essa dependência da energia na demanda hidráulica com alternativas energéticas, mas a nível de mundo é uma das formas menos utilizadas, porque não é todo país que tem uma fonte de água numerosa como o Brasil possui. No mundo, a maior fonte de distribuição de matriz energética é graças à exploração do gás natural
e aos derivados do combustível petróleo. Como observamos, esses percentuais aqui que estão em maioria, juntamente com o carvão mineral, são percentuais que diferenciam-se do que vem abastecendo o Brasil hoje. Porém, é a referência do abastecimento energético para vários países do mundo. Por isso que essa expressão de 27, 29, 23% do total da contabilidade da água no mundo. E fontes renováveis como biomassas e outros, e também nuclear, que nuclear não é renovável, tem um risco muito forte por conta da radiação, mas também pontuam a nível mundo, porque como alguns países não detêm fontes naturais, elas dependem dessas estratégias para abastecimento. Então, esse abastecimento é que torna atrativo para a sociedade a produção, baratear os custos e aí produzir, porque o país seja competitivo e dependa de sua própria fonte de energia. E isso também determina a fonte que é gerada, se é consumida de forma natural, de forma renovável ou não renovável. Mas aí, diante dos estudos que vêm sendo revelados, os países tentam estratégias menos impactantes para o meio e continuar cada vez mais proporcionando maior quantidade de consumo de energia limpa para seu país. Então, hoje, a matriz energética aqui no Brasil, ela não só no Brasil, mas no mundo, ela é o conjunto dessas fontes que fornecem energia para as cidades, para as populações, e elas vêm de diferentes formas, e através dessas diferentes formas é que as pessoas conseguem trabalhar, ter um conforto em sua casa, ter uma empresa, ter uma fábrica. E hoje, através das fontes renováveis, isso vem inclusive barateando o custo, inclusive das pessoas que moram em zona rural, que antes não tinha energia ou que dependia de energia de vizinhos, hoje eles têm autonomia na questão do seu próprio abastecimento, na sua própria condição de ligar, acender uma luz, ter um eletrodoméstico, poder ter um motor específico em sua roça, em sua propriedade, diante da fonte de energia que ele custeia, seja eólica, seja solar, mas ele faz isso de uma forma que ele comporte a sua atividade e o seu consumo individual. Por exemplo, hoje a matriz brasileira ela detém vários tipos de fontes de energia, mas nós continuamos com a dependência da energia vinda das usinas hidrelétricas. Esse dado aqui é de 2023. Como vocês observam, 51,3% do consumo de energia ele é proveniente da energia elaborada, né, com as quedas de água. Hoje, a energia solar voltaica ela é responsável por 11,2% do abastecimento, a da eólica 11,11%, gás natural 8,2%, diferentemente da condição mundial que nós vimos, o Brasil hoje depende de 8,2%, a biomassa e o biogás 7,8%, aqui também é um exemplo de uma energia renovável que tem crescido bastante, petróleo e gás fósseis 4%, carvão mineral 1,7%, nuclear 0,9%, e energia através de importação 3,8%. Então veja só, um país altamente competitivo como o Brasil, com tantas fontes de energia, de recursos naturais, ele tem esse aparato que mantém a condição de distribuição energética no seu país. E imagine num país que não tem tantas fontes. O Brasil tem essa distribuição, imagine num país que não tem florestas, que não tem recursos de água, que depende de outras nacionalidades para poder transformar os seus recursos financeiros em abastecimento de energia. Imagine só o impacto desse tipo de dependência de um país. A matriz brasileira tem toda essa divisão, mas ainda caminha a passos largos para que cada vez mais venha diminuir a sua dependência da energia proveniente de barragens. Então, gente, em uma aplicação prática, o Brasil hoje, que tem do Estado corrigido de 2003, de 51,6% da dependência, anteriormente era 60%, hoje ela vem abrindo portas e vem conscientizando as pessoas pelo consumo sustentável. E aí as pessoas que dependem de atividades agrícolas ou que têm um poder aquisitivo que possa fazer investimento de eólicas, de moinhos, de placa solar ou ter um biodigestor em sua propriedade, elas vêm se apropriando isso inclusive para economizar a energia de suas casas, do seu empreendimento.
Como podemos observar aqui na matéria de 2021, o Brasil, nos últimos 2 anos, nós estamos em 2024, fazendo essa referência de 2021 para cá, ele aumentou 49,1% das fontes renováveis. E essas fontes renováveis, elas são provenientes não só dos parques eólicos, não só das placas solares, mas também da questão da exploração da biomassa da cana, da lenha, do carvão vegetal, da importação de eletricidade de outras fontes, de outros países, também de atividades na produção agrícola, como produção de bebidas e outras energias renováveis, que o Brasil é um país agrícola, é uma fronteira agrícola, e tem todo esse aporte para aproveitar os resíduos ou as suas cadeia produtiva para gerar energia, agregar valor às atividades e diminuir o custo, inclusive em detrimento do uso de tecnologia e inovação para a melhoria das suas atividades no campo produtivo. Então, olhar para uma matéria como essa e ver que um país que está saindo cada vez mais da dependência da energia de queda de água, a gente observa que ele tem inicialmente feito vários investimentos e conscientizado nesse processo de respeitar o meio ambiente e não depender apenas de uma fonte de energia, sendo que ele tem outras alternativas. Então, gente, o impacto disso é o quê? Geração de emprego, reflexão das pessoas, aumento do consumo, barateamento de produtos, mais investimentos chegando ao Brasil, porque as empresas vêm sabendo de tudo isso, então elas querem estar num país que tem condição de ter um parque produtivo e que com o menor custo agregado. Então o Brasil hoje ele é um país competitivo quando fala de energia e um país que cresce com inovação e tecnologia, aproveitando todas as possibilidades das suas atividades em prol de um desenvolvimento econômico com racionalidade e eficiência. Outros exemplos de aplicações práticas é essa transição dos países europeus que eram exemplos de consumo, mas dependiam de fontes que não eram renováveis e hoje, através deles terem expandido seus parques solares e eólicos, são exemplo para todo mundo. Então, baseado nessa dependência, assim como o Brasil está saindo das fontes de barragem, a Europa saiu de outras fontes como nuclear, gás, tem saído por conta da melhoria das técnicas de parques eólicos e placas solares, e servindo de exemplo para outros países como o Brasil. E mesmo assim, com essa reflexão, esses números que a gente está relatado, ainda temos muitos desafios. Um deles é sair dessas fontes fósseis que não só no Brasil, que o Brasil também é em menor quantidade, mas os outros países que dependem desse abastecimento de fontes fósseis que infelizmente poluem o ar e favorecem a questão do aquecimento global. Conscientizar as pessoas sempre da questão da energia renovável, trazer elas para essa integração e mostrar para elas como funciona e também observar o impacto ambiental e avaliar o ciclo de vida depois dessas formas adaptadas para a geração de energia, extração, observar o descarte e em relação ao impacto social e o meio ambiente. Observar também, gente, que ainda em alguns países a queima do carvão ainda é uma realidade e também prejudica a questão dos níveis de CO2 na atmosfera, que não é uma coisa que favorece a questão da preservação do meio ambiente. Mas a gente observando no futuro, cada vez mais trazendo essa palavra sustentabilidade e agregando aos nossos trabalhos, a gente confiar que essa transição das fontes renováveis está dando certo e vai cada vez mais conquistar as pessoas e que essa eficiência vai passar de geração em geração e que antes dessa consciência vem a questão da educação, a gente preservar as fontes de energia, ter um consumo consciente, preservar a natureza e aí buscar sempre a melhor maneira de abastecer a sua atividade com fontes de energia que não prejudiquem o meio ambiente e que também não encareçam o seu serviço. Outro exemplo também, uma política pública que tem, através dessa questão da preocupação do uso da energia, mas que tem trazido
um benefício na questão da economia é a troca das lâmpadas. Hoje as políticas públicas elas prezam a iluminação das cidades com material de LED, um material que tem uma durabilidade maior e que usa uma quantidade menor de energia. Então, um projeto como esse tem gerado bons resultados nas grandes e pequenas cidades com a questão da iluminação pública e os incentivos às fontes renováveis para que a iluminação pública se mantenha também em relação à seleção desses materiais que dinamizam, não é, a questão da iluminação. Então, gente, podemos concluir que as matrizes energéticas elas têm uma importância não só no Brasil, mas em todos os países do mundo. Elas impactam tanto no crescimento social como econômico e na soberania do país. E o Brasil é um grande exemplo, junto com os países da Europa, que não pode se ter uma dependência apenas como uma fonte de energia, tem que ser bem distribuído e a cada ano melhorar essa questão da consciência, da sustentabilidade, a questão das gerações também se comprometerem com a questão do consumo consciente, preservar a diversidade das fontes de energia, investir em inovação e tecnologia para que as energias renováveis sejam utilizadas, inclusive com dispositivos que favoreçam a sua eficiência, e informar as populações, informar as pessoas, levar informação para que esse processo melhore a distribuição da energia e garanta a melhor escolha dos melhores produtos que não vão causar poluição, não vão causar falta de eficiência, né? Por exemplo, prezar sempre por materiais que sejam mais duráveis e que demandem menos energia. E é um assunto que a cada vez mais a gente tem que estar conversando e trazendo as pessoas para refletirem, porque os bons resultados vêm para todos, tá bom? Então é isso, nossa aula. Eu agradeço a atenção e até a próxima. Muito obrigada.